Olá, amigos! É um prazer estar aqui para falar com vocês. E hoje no programa eu quero falar um pouquinho sobre bioenergia e sobre os chakras. Eu entendo que hoje a grande mudança que está acontecendo é que cada vez mais as pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis, né? E a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? Conforme a gente vai convivendo com as pessoas, conforme elas vão reagindo, né, aos problemas, a gente vê essa sensibilidade e muita gente não sabe lidar com isso. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é de Einstein. Einstein, quando foi pesquisar a menor partícula de um átomo, ele achou que ele ia encontrar matéria, mas ele encontrou energia. E toda a energia, ela tem uma vibração. Eu tenho uma vibração, você tem uma vibração, matéria tem uma vibração mais densa, mais concentrada, e a gente está fazendo uma troca dessa vibração o tempo todo. Então, quando a vibração é bem parecida com a nossa, são pessoas, ambientes onde a gente se sente bem, onde é gostoso estar, né? A conversa flui, a gente se abre, é fácil. Quando a energia é diferente da nossa, olha só, eu não estou nem dizendo se a energia é boa ou ruim, é diferente, né, da nossa, são muitas vezes as pessoas que a gente não se sente bem, não se sente à vontade, são ambientes muitas vezes onde a gente passa mal. E toda vez que isso acontece, que a gente está fazendo essa troca energética, o nosso corpo ele vai ter repercussões bioenergéticas. Todo mundo já teve isso, né? Então a gente começa a bocejar sem parar, lacrimejar os olhos, arrepios. Tem gente que vai sentir uma sonolência, tem pessoas que vão ter uma dor de cabeça, tem outros que parecem dar uma soltura na aura e dá um pouco de uma sensação de tontura. Todo mundo já sentiu isso em algum momento, né? Tem pessoas que são tão sensíveis que sentem um cheiro ruim. Isso às vezes pode acontecer, gente, pelo telefone. A gente está conversando com a pessoa no telefone e a gente começa a bocejar, porque a gente está fazendo uma troca energética com aquela pessoa. Não necessariamente significa que a pessoa não gosta da gente ou está desejando o nosso mal. Não, às vezes a gente está conversando com a nossa mãe, com o marido, mas a gente está percebendo que a energia daquela pessoa está diferente, né? A pessoa às vezes está mais triste, está com raiva e a gente sente, né? A gente recebe essa carga energética. E é isso que cada vez mais a gente precisa começar a prestar atenção, né? Nesse padrão vibracional. Então, várias paradas ao longo do dia para a gente perceber como eu estou, né? Eu estou bem, como é que é o ambiente da minha casa, como é que é o ambiente do meu trabalho e que tipo de influência eu tenho desses lugares, dessas pessoas. Então é muito importante a gente explicar, né, os 4 pilares que a gente tem para organizar a vida: razão, emoção, intuição e sensação. Razão é aquilo que explica, 2 mais 2 vai ser sempre 4. Emoção é aquilo que surge. A gente é tomado por uma emoção. Tem pessoas que falam, né? Eu controlo minhas emoções. Gente, a gente não controla nada. A emoção, ela surge. O que eu vou conseguir fazer é uma elaboração dessa emoção. Eu tô com raiva, mas eu não posso falar, eu não posso fazer uma cara ruim, porque aquele ali é meu chefe. Então eu tenho que ter uma válvula de escape para essas emoções. Sensação é a percepção que a gente tem através dos 5 sentidos. Quando a gente abre uma porta e a gente entra num ambiente, a primeira coisa que a gente vai ter é uma sensação, né? A gente até, ai, que lugar esquisito. Ou então ao contrário, ai, que lugar gostoso. Racionalmente, a gente não sabe dizer por que é esquisito ou por que é gostoso, mas a gente se sente bem naquele lugar. Então, quanto mais a gente presta atenção nesses sinais da sensação, mais pertinho a gente vai estar da intuição. A intuição é uma informação que vem pronta. E não adianta a gente falar assim, agora eu quero ter intuição. Não vamos ter. Ela vai aparecer quando a gente menos espera, mas ela traz uma informação. Então a gente pensa lá na tia Cotinha, toca o telefone no dia seguinte, notícia da tia Cotinha. O que a gente fala? Ai, que coincidência, eu pensei nela ontem. Então, Jung, que é um psicanalista contemporâneo de Freud, ele vai estudar isso. E ele fala, não existe coincidência. O que existe é uma sincronicidade. É como se a gente tivesse anteninhas parabólicas por onde a gente está recebendo informação antes que aquilo realmente aconteça.
E aí é nesse momento, gente, que a gente precisa entender um pouquinho dos chakras. Eu trouxe aqui para vocês o livro, esse livro é muito famoso, ele chama Mãos de Luz. Ele é um livro escrito pela Bárbara Ambrenan, da época lá da teosofia, né? Ela era da turma lá da Helena Blavatsky, né? Ela fazia do Krishnamurti, tinha também o Leadbeater, que tem um livro até que ele fala sobre os chakras. Eu gosto muito desse livro porque tem uma imagem aqui super bonita que mostra isso, né? Teoricamente, gente, a gente deveria ser assim. Um campo áurico bem aberto, né? E todos os chakras. O que são chakras? Anteninhas parabólicas por onde a gente capta e por onde a gente doa a energia. A gente tem chakras no corpo inteiro, na palma da mão, na planta dos pés, mas os 7 principais chakras, eles estão pedindo para eu mostrar de novo, tanto aqui, ó. Os 7 principais chakras, que são esses que está sendo mostrado aqui na figura, eles estão relacionados com as nossas glândulas endócrinas. Eles simplesmente influenciam toda a nossa produção hormonal. Então é isso que é importante a gente perceber, né, e começar a lidar com isso. Tem muita gente, né, que quando a gente está falando de energia, de chakra, fica resistente a esse assunto porque acha que necessariamente vai ter que fazer parte de uma instituição religiosa. E é isso que eu quero deixar bem claro nesse programa de hoje, né? Religião é maravilhoso, mas ela não precisa necessariamente ter a ver quando a gente está fazendo um trabalho de energia. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu preciso aprender a captar energia, aprender a me limpar, aprender a me proteger, aprender a doar energia. Se eu vou fazer isso no centro espírita, né, aplicando reiki, tanto faz. Agora a gente precisa aprender a trabalhar a nossa bioenergia. O que eu vejo hoje, gente, principalmente, né, com as pessoas com as queixas de síndrome do pânico, é que a pessoa tem muita sensibilidade e ela não faz esse trabalho. Aliás, eu já tive vários casos lá no consultório de pacientes que teve um que ele aplicava jorei na igreja messiânica. E ele, né, falava que todo mundo gostava, fazia uma fila para receber o jorei com ele. E de repente ele teve um problema lá com o dirigente e ele parou de ir na igreja messiânica. Só que com isso, né, a energia dele começa a ficar acumulada. Recentemente atendi também uma senhora que trabalhava na Umbanda, incorporava, tinha os guias espirituais, dava passe e de repente por um problema lá qualquer deixou de ir na religião, né? Mas o que a gente precisa entender é que essa é uma capacidade genuína de cada um de nós. E essa capacidade ela não vai parar só porque a gente deixou de frequentar um lugar, né? E aquilo começa a ficar acumulativo. Esses 2 pacientes, síndrome do pânico. Na crise do pânico, é isso que a gente precisa entender. A síndrome do pânico, ela é uma derivação do transtorno de ansiedade. Então ela começa lá atrás com uma ansiedade que não está sendo trabalhada, elaborada, aquilo vai aumentando, começa a chegar os medos, vai alimentando esses medos e aí isso evolui para o pânico. No momento da crise do pânico, a pessoa ela está com tantos pensamentos na mente que ela não está no aqui e agora, ela não está na realidade. E é muito comum abrir esses canais, né, intuitivos e ela relatar que ela está sentindo uma presença, que ela escutou uma voz, que ela viu um vulto. E por isso que normalmente as crises de pânico acontecem aonde, gente? Lugares fechados que tem muita gente. Então supermercado, shopping, cinema, metrô, né? Lugares fechados que não bate ar, não toma sol e que passa muita gente. Como é que é a energia de um lugar assim? Não dá nem para saber, de tão esquisito que é. E a gente vai abrir esse campo energético à nossa volta para sentir a energia do metrô? Vai passar mal. Nesse momento, o que a gente precisa aprender a fazer? Se fechar, se proteger. Se eu estou dentro do metrô, né, dentro de um lugar esquisito, às vezes eu estou numa reunião lá com toda a diretoria da empresa e eu estou sentindo que o lugar está esquisito. Está todo mundo nervoso, está todo mundo falando com esse tom de voz. Eu preciso aprender a me fechar, me proteger, para não ficar aberto, vulnerável, ingênuo. Fala qualquer coisa e aí vai ser massacrado.
Então, essa percepção, né, que vai ser do campo da sensação, da intuição, ela precisa ser exercitada. E tem algumas pessoas que é urgente fazer esse tipo de coisa. Né? Por quê? Porque já estão ficando doentes. E não adianta tomar remédio. O remédio, ele vai sedar, mas ele não vai organizar isso. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu trabalho, gente, com a terapia ortomolecular, com a acupuntura, com a psicologia transpessoal. E por isso que eu entendo que quando a gente vai buscar um tratamento, a gente precisa passar por tudo. Tem horas que é físico. Você está com anemia, você precisa repor ferro. Não adianta rezar. Enquanto não repor ferro, não vai melhorar da anemia. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu recebi uma carga energética pesada, eu estou me sentindo cansada, desvitalizada, não adianta eu tomar a cápsula de ferro. Enquanto eu não fizer um trabalho energético, aquilo ali não vai melhorar. E é justamente isso, né, que eu faço com os meus pacientes. Então a gente vai conversar sobre alimentação, como é que o corpo está funcionando, acupuntura para estimular aquele órgão que está preguiçoso, tonificar ou sedar, e a psicologia transpessoal para a gente fazer essa organização do emocional. Então anota aí meu telefone. O prefixo é 11, eu estou aqui em São Paulo, no 55 39 2082. 55 392082. O meu consultório é em frente à estação Ana Rosa do metrô, então é muito fácil de chegar. E maiores informações no meu site www.adrianesplendore.com.br. Então no programa de hoje a gente está falando sobre bioenergia e é muito importante a gente entender dos chakras. Então vamos começar os 7 principais chakras. O chakra básico é o chakra que fica na base da coluna. Esse chakra é o chakra onde a gente recebe a energia que vem da terra. Esse chakra está relacionado com a nossa glândula suprarrenal. A suprarrenal é que produz o hormônio adrenalina e cortisol. Toda vez que a gente passa nervoso, passa raiva, estou alterada, numa agitação, eu estou sobrecarregando a glândula suprarrenal. E o excesso de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea começam todos os processos inflamatórios, todas as dores. Então, por isso que a gente precisa começar a ter esse olhar, né? Tem horas que é físico, tem horas que tem a ver o quê? Com essa carga energética que eu estou recebendo. O chakra básico, gente, é a forma de caminhar na vida. É onde mora a nossa segurança. Se a gente não tem uma segurança, se a gente não se banca, o que vai começar a acontecer? Medos, muitos medos, né? E começa a comprometer toda essa região dos rins, né? Eu sempre falo aqui na Rádio Mundial, a pessoa que tem pedra nos rins, normalmente são pessoas que têm muitos medos, né? Medo de se colocar, medo de enfrentar a vida, e é isso que junto com o tratamento do físico, da alimentação, a gente precisa levar em consideração. Segundo chakra, chakra sexual, ovário na mulher, testículo no homem. Tem muita gente que fala que o segundo chakra é o chakra esplênico. O Leadbeater, no livro dele dos chakras, fala isso. Mas isso está errado, gente, porque o chakra esplênico, ele não tem nenhuma glândula. Ele é um chakra secundário. E por que ele não pôde falar, né, do chakra da sexualidade? Porque ele era um monge. E naquela época lá atrás, sexualidade era tabu. Era uma coisa que, né, não podia ser desenvolvida, né, era uma coisa escondida, não se falava. Hoje não. Né? Hoje a gente sabe que a sexualidade saudável, ela ajuda e muito. Né? Ela dá uma energia. E é exatamente isso que esse centro faz. Então esse segundo chakra, ele está relacionado com o ovário na mulher, o testículo no homem. Ele vai regularizar toda essa questão dos hormônios femininos e masculinos. É o chakra onde mora o prazer. E não é só o prazer sexual. Existem muitas formas da gente ter prazer. Comer é um prazer, estar com os amigos é um prazer, desenvolver um hobby lá, tocar violão, né? Andar de skate, surfar. Tudo isso é um prazer. E quando a gente não tem prazer na vida, a gente começa a congestionar esse chakra e começa os problemas, né? Então, ovário policístico, mioma, câncer de próstata. Né? Aí a energia sobe e a gente chega no chakra umbilical. O chakra umbilical, ele está relacionado com a nossa glândula pâncreas. O pâncreas produz o hormônio insulina, que é responsável pela metabolização de carboidrato.
Essa região do chakra umbilical é onde ficam as emoções mais pesadas, né? Então, a ansiedade que mora no estômago, a raiva que pega o fígado, né? Essa amargura que pega o pâncreas, a descida do intestino. Então fica tudo nessa região aqui concentrada. O problema, gente, é que esse chakra, a gente perde muita energia na hora que a gente está comendo. Na hora que a gente está comendo, esse chakra ele está completamente aberto. Se a gente está num ambiente tranquilo, gostoso, harmonioso, né, com uma conversa agradável, além de eu estar me alimentando, né, a vitamina A que tem a cenoura, eu também estou me alimentando da energia desse ambiente. Mas é isso que acontece na nossa vida? Não. Né? Normalmente a gente almoça no restaurante por quilo, né? A hora que almoça em casa, às vezes é todo mundo conversando, às vezes brigando, às vezes é uma reunião de negócios na hora de comer, e a gente está falando, né, negociando preço, assuntos difíceis, e aí a gente sai daquela refeição, mesmo que tenha comido uma saladinha, sai daquela refeição se sentindo pesada, a digestão demora para acontecer. Por quê? Porque a energia que absorveu junto com a comida era de péssima qualidade. Aí a gente chega no chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele está relacionado com a glândula timo. Até bem pouquinho tempo atrás, eles achavam que o timo não prestava para nada, porque toda vez que ia estudar o timo era na hora de fazer uma autópsia. A pessoa estava morta. E a hora que a gente morre, o timo ele fica que nem uma uva passa, ele encolhe. Mas hoje, com os aparelhos mais modernos, o timo, gente, ele simplesmente produz a principal célula do nosso sistema imunológico. Olha como é importante isso. Esse centro é onde mora o quê? A nossa capacidade de amar. Então, o amor pela família, o amor, né, o amante, né, o amor pela vida, né, a vontade de viver, tudo mora nesse chakra. A pessoa que não sabe amar, ela vai congestionar esse chakra. E aí é que ela vai entrar no sentimento de vingança, no ódio, né? Aquela pessoa que fica tramando, não, eu vou lá encontrar, eu vou falar isso, porque esse chakra está completamente congestionado. A gente está convivendo aí com uma legião de pessoas que não sabem amar. Pessoas egoístas. Eu quero, eu faço os meus direitos, mas não quer deveres, né? Então, começa a congestionar esse centro tão importante. Por isso que o sistema imunológico vai lá para baixo. Uma doença atrás da outra. Sara de uma coisa, pega a outra, sai o herpes, dá coceira, né? O tempo todo, candidíase, frieira no pé. O tempo todo está doente. Porque esse chakra não está circulando a energia. Chakra laríngeo, a nossa glândula tiroide. A tiroide produz o hormônio T3 e T4, que entra na composição de tudo: pele, cabelo, unha, energia sexual, circulação periférica. Tudo isso está relacionado com a glândula tiroide. Se a tiroide não produz hormônio, a gente começa a ter hipotiroidismo, começa a engordar, reter líquido. Se a tiroide produz muito hormônio, o hipertiroidismo. A pessoa começa a ficar acelerada, o olho começa a saltar. Nos dois casos, precisam ser tratados. E aqui, gente, nessa região do chakra laríngeo, é onde mora a força da comunicação, a forma como a gente se expressa no mundo, a nossa criatividade. Um fofoqueiro, ele perde toda a energia nesse chakra, porque ele fala muito, né? Fala muito, fala muito. Aí você vai ver como é que tá a vida dele, uma porcaria, né? Não conseguiu concentrar nada. Então, esse cuidado com essa glândula. Chakra frontal está relacionado com a glândula pineal. A pineal é que produz melatonina. Melatonina é o principal hormônio para a gente dormir bem, para estimular o nosso crescimento. É onde mora a nossa intuição. Se eu estou no movimento da ansiedade, é tanto pensamento chegando na mente que não tem espaço para intuição. E por isso que eu começo a ficar muito pesada, sobrecarregada, desanimada, desvitalizada, porque é tanta coisa chegando na mente que eu não estou mais escutando, eu não estou mais me respeitando, eu não tenho um contato comigo mesmo. E aí que começam os problemas, né? A gente tem aqui no Brasil o Dr. Sérgio Felipe, que faz toda uma pesquisa da glândula pineal, falando dos cristais de apatita que a gente tem dentro dessa glândula, e quanto mais cristal de apatita, mais evoluído,
né? Espiritualmente nós somos, né? Então aquelas pessoas que têm a clarividência aberta, que conseguem mover objetos, o Chico Xavier que tinha clareaudiência psicografada. Quanto mais cristal de apatita, mais a gente vai ter esse desenvolvimento parapsíquico. E no alto da cabeça, chakra coronário, que está ligado com a nossa glândula hipófise, que é onde mora os nossos registros mais antigos. Já está provado, gente, hoje, que tem pessoas, e são vários casos, não são um, nem dois, nem três, vários casos de pessoas que lembram de vidas passadas, onde morava, a família, a forma como morreu. Então é só estudar um pouquinho que isso já está na literatura, inclusive os chakras. A gente vai achar, mas isso é místico, esotérico. Não, gente, hoje já tem tese de mestrado falando dos chakras. A autora dessa tese de mestrado é a Caroline Myss. Se você puder, entra no site, que é tudo em inglês, mas entra no site dela, ela tem um livro que foi publicado aqui no Brasil, que chama Anatomia do Espírito. É um livro maravilhoso que explica a importância de cada um dos chakras. Cada um dos chakras tem uma cor, e tem essa representação tanto no nosso campo energético quanto na nossa parte física. E é isso que a gente precisa começar a aprender. Limpar esses chakras, carregar a energia, se proteger. Tem momentos que tem que se proteger. E aí, se você for uma pessoa generosa, bondosa, você também vai querer doar energia. Seja na hora de fazer uma comida, de cuidar das suas plantas, energizar o seu quarto. E é isso que a gente vai aprender a fazer ao longo do tratamento. Então anota aí meu telefone, 5539-2082. Gente, eu tenho um convite para fazer para vocês. Agora, no dia 12 e 13 de maio, final de semana que vem, a gente vai ter um evento gratuito que chama Repensando a Loucura, uma visão integral. Ela vai abordar as experiências anômalas, tudo isso que eu falei aqui, gente. Então, a clarividência, a clareaudiência, a pessoa que consegue mover objeto, experiência de quase morte, aquela pessoa, né, que morre, muitas vezes está numa mesa de cirurgia, enxerga, né, o que está acontecendo na cirurgia, vai para o lado de lá, mas depois volta. Isso tudo hoje é chamado de experiências anômalas. E esse evento ele vai falar exatamente disso. Experiências espirituais, experiências anômalas. Tem a participação de 8 países, são psiquiatras, psicólogos, terapeutas, contando, falando sobre essas experiências. Eu vou estar lá falando sobre as mandalas, né? Vai ter um pôster lá que eu mandei para o Congresso Internacional de Psiquiatria, falando das mandalas. Então, para fazer suas inscrições, você tem que ligar para a Lígia no telefone 984 44 9877, tá? Então, vou repetir, 984 44 9877. O evento é gratuito, liga lá para você fazer suas inscrições, tá? Então é uma coisa que hoje, gente, não tem mais como a gente fugir desses assuntos, né? A gente está vendo a psiquiatria, né, no Congresso Internacional de Psiquiatria, isso do ano passado, reservou um dia inteiro para o primeiro encontro global de mediunidade, de religiosidade e espiritualidade. Por quê? Porque a velocidade, né, que esses casos estão aparecendo em gabinete terapêutico é uma coisa assim assustadora. E a gente precisa ter ferramenta para lidar com isso, né? Como a pessoa consegue se trabalhar energeticamente. Eu gosto muito da psicologia transpessoal, ela é considerada a 4ª força da psicologia porque ela se propõe, isso lá atrás, na década de 60, a estudar isso. O que acontece nessas horas? Para a psicologia tradicional, né, a pessoa com uma mediunidade, a hora que incorpora, teoricamente aquilo ali é esquizofrenia. A pessoa está tendo surto e alucinação. Só que a hora que a gente vê uma pessoa como Chico Xavier, né, que tinha uma vida toda regradinha, que só fazia o bem, ele não é esquizofrênico. O que está acontecendo com ele não é uma doença. É uma outra coisa. Então vamos estudar o que é isso? Então vem a psicologia transpessoal e se propõe fazer justamente essa investigação. E é ela que fala desses 4 pilares: razão, emoção, intuição e sensação. Quando a gente consegue integrar esses 4 pilares, a gente está no nosso ponto de equilíbrio. E é essa ferramenta, gente, que a gente precisa aprender a ter. Não é só inteligência.
A gente precisa saber sentir o momento. É o momento de eu falar? É o momento de eu me colocar? Ou é o momento de eu me proteger? Então é isso que a gente precisa. Ao longo de um processo terapêutico, é muito importante a gente ensinar isso para o paciente, independente da religião. Eu tenho paciente de tudo quanto é religião, budista, espírita, católico, evangélico, judeu. Isso, para a gente pulsar os chakras, eu não preciso estar fazendo uma oração ou um mantra budista. Eu posso estar visualizando cada um desses chakras tem uma cor, tem um símbolo, né? Tem um yantra, e eu posso estar fazendo isso, né, de uma maneira amorosa. Vou repetir meu telefone, 5539-2082. O programa sempre passa muito rápido. Qualquer dúvida que você tiver, liga para mim. Muito obrigada pela sua companhia, muita paz, muita luz e até semana que vem.